Olá pessoal, meu nome é Alessandro Procópio, estamos nesse momento iniciando o novo programa Perfil Manga Larga. A ideia será de tratarmos aqui de temas que envolvem a área técnica da raça manga larga, como padrão racial, regulamento e sistemática de julgamento, em formato semelhante à apresentação de uma aula ou palestra. Iniciaremos falando do padrão racial, pois é ele quem descreve o animal ideal, detalhando cada parte por meio de terminologia zootécnica. Tão importante como conhecer as terminologias é saber dar a elas a interpretação correta. E no primeiro programa começaremos pela harmonia geral. Por que começar pela harmonia geral? As boas proporções são o ponto forte de um cavalo de sela, pois elas facilitam o seu desempenho das suas funções, estando associadas ao equilíbrio ou balanceamento. É a base para termos um exemplar apto ao trabalho, ao esporte ou ao lazer. É ela que irá garantir que possamos ter uma equitação prazerosa e segura. Antes de entrar diretamente ao que diz o padrão, considero importante voltarmos ao ponto inicial, que é o regulamento do SRG, que em seu capítulo da raça, espécie, animal e sua classificação, define que, como cavalo manga larga, compreende-se o equino de origem nacional. Quando fala equinos, então, está se referindo ao equus cabalos. Vamos falar então, inicialmente sobre espécies. Na evolução, o gênero Equus se diferenciou em algumas espécies. As três mais conhecidas estão aí. São a espécie equina, ou seja, o Equus cabalus, a asinina, que é o Equus asinus, e a zebra. Além dessas três, na verdade, ainda há outras duas espécies de zebra e o hemionus, que é uma espécie mais parecida com os asininos. Nós estamos vendo aí, então, agora o tipo animal dos equinos. Então, os equinos são classificados em três diferentes tipos, ou seja, em grupos de animais em que a sua conformação está associada à sua função. Abaixo à esquerda, um cavalo do tipo corrida ou longilíneo. É aquele que possui membros e troncos mais longos e um menor perímetro torácico. Isso faz com que ele tenha maior velocidade, força e explosão. Acima e à esquerda, um cavalo de tração ou brevilíneo. É aquele que possui proporcionalmente tronco mais profundo e membros também de maior perímetro. Com isso, ele tem um pouco mais de força e equilíbrio. Acima e à direita, o cavalo de sela ou mediolíneo. Sela porque as funções que esse cavalo desempenha são com o seu cavaleiro montado em uma sela. Então ele deve ter as proporções e as formas intermediárias aos dois grupos anteriores, que a gente vai explicar um pouco mais à frente. Nele busca-se tanto a agilidade, velocidade, mobilidade, quanto também o seu equilíbrio. Dentro do tipo animal, então, em cada tipo, existem diferentes raças, que são compostas por grupos de animais com semelhanças de características hereditárias, ou seja, que são transmitidas aos seus descendentes quando se reproduzem. As raças são formadas por meio de seleção genética a partir de objetivos traçados. Entre elas, as semelhanças e particularidades, maiores ou menores, que as diferem. Aí no slide a gente observa algumas das raças nacionais, como aí à esquerda abaixo o manga larga, logo acima o brasileiro de pismo, seguido pelo manga larga machador, crioulo e campulina. Bem, agora vamos partir ao ponto específico desse programa.
A harmonia geral, que está intimamente ligada à avaliação morfológica e, como já dito, é a base para um cavalo de sela belo e funcional. O padrão diz que o cavalo manga larga deve ser retilíneo, mediolíneo e eumétrico. Vamos então detalhar e interpretar essas características. Retilíneo. O cavalo manga larga deve ser retilíneo em suas formas, apresentando suas linhas principais, como o chanfro, o pescoço, tanto em sua borda superior, ali a gente observa inferior, o dorso e o tronco como um todo, e os aprumos, tanto de posteriores como anteriores, de forma retilínea, ou seja, nem côncavas ou convexas. Bem, o cavalo deve ser mediolíneo e eumétrico, ou seja, deve ter o comprimento do corpo e a altura da cernelha próximos, além de uma profundidade de tronco mediana. O cavalo eumétrico é considerado aquele com peso entre 350 e 550 quilos. Portanto, são indesejáveis aqueles extremos, o cavalo longilíneo ou tipo corrida, ou brevilíneo ou tipo tração. Embora não esteja escrito no padrão, o balanceamento, que é visto nessa linha que deve ser horizontal, é um ponto importante. Ou seja, ele não deve ter nem a frente mais alta que a garupa e nem o oposto, ser um cavalo de frente baixa. Quando a gente fala que um cavalo tem boas proporções, então, de um cavalo de sela, a gente diz que ele é mediolíneo e eumétrico, ou seja, ele é quadrado. Então, tendo essas dimensões semelhantes e proporcionais, ele será um cavalo harmônico em suas partes. Agora, apenas para finalizar, duas figuras. Para quem quiser aproveitar o momento ou quiser aprofundar no tema, essas duas figuras são tiradas de um livro que eu gosto muito e que podem ser comprados em livrarias virtuais e que estão referenciadas aí logo abaixo da figura. Nesta primeira, a gente pode ver algumas das linhas que a gente já traçou, falando sobre as proporções em cada parte do corpo e detalhando um pouco mais alguns pontos. Nessa segunda figura, há aí uma referência a cada parte do animal e as proporções ou a comparação entre cada parte. Por exemplo, é possível ver aí que fala que o dorso deve ser curto, o lombo deve ser curto, a garupa longa. Quando observamos membros que vamos tratar mais à frente, que a perna deve ser longa, a canela curta e a quartela mediana, assim como o braço deve ser longo, a canela anterior curta e a quartela mediana. Tá? Então aí só para mostrar que existem vários trabalhos a respeito disso e são bastante interessantes. Bem, então estamos terminando esse programa e eu espero que vocês tirem proveito e que ele seja um estímulo à discussão desse tema e que a gente possa continuar e aprofundar o debate também em outros meios no futuro. Grande abraços a todos!